Bom, boa tarde a todos. Eu estou de moderador, perguntador e respondedor. Então, vocês têm 15 segundos para fazer a primeira pergunta, senão eu vou puxar a toca aqui. Então, só para vocês entenderem, nós temos um extremo técnico, hacker e especialista em segurança, que é o Everton, que já olhou o GitHub de trás para frente, de frente para trás, já encheu o saco do Mark Zuckerberg. Tem 2 economistas, que sou eu e o Gustavo, e a gente está debatendo nesse assunto desde 2 semanas atrás. E tem um abelhudo, que sou eu, que chama o Facebook de Fakebook. Então, podem perguntar à vontade. Alguma pergunta já aí? Não. Boa tarde. Só para dar o contexto, né, eu estou estudando o GitHub do projeto, então, caso vocês tenham alguma dúvida técnica, eu vou dar a propriedade para a parte mais de consistência. Então, falar do que está no GitHub, do que é possível. Então, eu estou aberto a perguntas e à disposição. Tem uma lá atrás já. Boa tarde. Eu gostaria de saber, no caso da Libra, já que ela vai manter a reserva em moedas, se ela vai estar também sujeita a questão da inflação, já que se houver inflação das moedas que ela mantém em reserva, me parece que ela também vai ser inflacionada. E como é que é essa visão de uma criptomoeda que pode ser inflacionada? E dá uma explicação sobre essa incongruência, né, no que a gente imagina. Vou deixar para o Gustavo essa. Vamos lá, então. Alô, alô. Estão ouvindo? Tá. Vamos lá. A criptomoeda, que a gente chama de... A Libra, o que a gente chama de stablecoin. Né? Ela é um token atrelado a uma cesta de ativos. Né? O principal que a gente tem de stablecoin no mundo é o Tether, né? Que é um Tether equivale a $1, com toda a discussão que se tem ou não tem o dólar no cofre lá dele. Tá? Mas no caso da Libra, ela não vai equivaler a $1, ela vai ser uma cesta de moeda. A maior especulação que tem, o que a gente sabe até hoje, é que ela deve ser muito parecida com o SDR, que é a moeda do FMI. Tá, eu escrevi um texto até recentemente sobre isso, como é que vai ser o Libra Reserve. Tá, mas ele vai ter basicamente alguma coisa em torno de uns 56% de dólar, mais uns 23% de euros, ien e libra esterlina, né, a moeda da Inglaterra. Tá, e ela não vai ter política monetária. Né, ela não vai ser um token que vai pagar juros. O que ela vai render ou pagar, ou ser equivalente a essas 4 moedas. Tem um ponto interessante da Libra também, que essas 4 moedas, eles vão ter nessas moedas investimentos também. Vão investir em títulos do tesouro desses países, que pagam juros. Tá? Esse juro vai ficar para a associação Libra, não para o investidor do token. Então, o que o token vai pegar é simplesmente as variações cambiais entre essas 4 moedas, se forem essas 4 moedas. Tá? E aí, dado isso, ela vai seguir a política inflacionária, etc., das 4 moedas. Vai ser igual a essa cesta de ativos. Pode fazer. Sobre a parte da tecnologia. Eu entendi que vai ser um consórcio de empresas, tem, eu acho que 25, vão chegar a 100, e que eles também iriam criar um protocolo específico para operar a rede. Então, eu entendi que vai ser uma rede privada e que esses 100 serão donos dos nós. Então, o cara que tem o Facebook, ele não é um nó. Tá certo meu raciocínio? Tá certo, era isso que eu queria saber. Tá certo. Exatamente isso. Quer comentar? Tá. Quanto à constituição do projeto, eu vou só me ater ao que está no GitHub e tentar ver o que eles descrevem, né? Porque é um dos pontos que eu tenho até divergência com alguns colegas aqui, é que eu não acredito em um white paper. Eu passei de 2018 não lendo o white paper e investindo justamente naquilo que eu acreditava por funcionar. Então, eu ainda não acredito no que está no site, que isso pode mudar. Afinal, todo mundo sabe criar um site desde a época do Gilberto Gil, né? Criar meu website. E o ponto é editável. Então, tudo que eles falam sobre tecnologia, eu vejo como um projeto chamado Ripple. Tá? Eu acho que muitos de vocês devem gostar desse projeto. E tem pontos bem interessantes. A Ripple, no white paper dela, fala sobre um gateway de pagamento, que não está no GitHub, e falam que esse projeto é aberto. Tá? E eles têm representação no Brasil, eu tenho ciência disso. As minhas principais críticas não é você falar que vai fazer, é como você vai fazer. E tem muitas coisas que ainda não dá para a gente afirmar. Né? Então, no momento, o que eu enxergo, e é o que está escrito no GitHub,
todo o escopo, toda a mão de obra que está criando o projeto são pessoas do Facebook. O protótipo que está no GitHub, que inclusive eu estava brincando com alguns colegas, falando que eles estão mudando literalmente algumas partes específicas, ainda não foi criado os gateways de pagamento, como tem nesse projeto Ripple, que é uma caixa preta. Tá? Então, ao meu ver, eles vão seguir o mesmo modelo de negócio. Exatamente. Então, tem muita gente que fala, por exemplo, que só porque é o Ripple tem uma blockchain, que ela literalmente é um projeto de criptomoeda. Mas se a gente levar ao pé da letra, não segue muitas coisas referente a isso. Então, lhe respondendo, o protótipo que existe hoje ainda não tem esse gateway de pagamento. Tem várias especificações no código-fonte falando que eles estão fazendo isso, Deus sabe onde ou quando. Tá? E o segundo ponto, o que eu enxergo é que vai seguir esse modelo de caixa preta para meio de pagamento. Porque na especificação, acho que no segundo parágrafo do white paper, ele fala, né, dos nodes que funcionam como gateway de pagamento. E o código não está aberto. Tá bom? Deixa eu só fazer um comentário antes da pergunta em relação a isso. Para mim, a forma como eles fizeram o lançamento desse white paper, da toda a documentação e das discussões que a gente está tendo hoje, é um projeto mega do que a gente chama de Open Innovation. Tá? Eles devem ter alguma coisa entre 30% a 40% do negócio definido de como vai ser, e o resto eles soltam para discussão. Para gente que nem a gente, discutir e opinar, regulador, etc. Porque ele não vai chegar com um projeto da magnitude desse, com 100% feito, porque os reguladores já estão batendo com 30%, 40%, imagina se ele chegasse com tudo feito. Então, a forma de se desenvolver inovação, que é o que ele fez, ele colocou lá a visão dele, para onde eu acho que tenho que ir, tem 30%, 40% definido, o resto, vamos discutir. Acho que é um pouco dessa ideia. Sim, que está lá. Alinhando com isso, caso vocês queiram, podem ir no GitHub da Libra, né? GitHub, Libra, verificar as 3 últimas alterações. Eu comentei justamente isso, me responderam o seguinte, que eles ainda estão fazendo e, conforme eles vão terminando, vão liberando para a comunidade. Mas, diferente do que possa parecer, tem que ter uma adequação. O que eu enxergo é que existem vários subprojetos que eles estão integrando aos poucos. Então, tem gente cuidando da parte de meio de pagamento, entre 10 aspas, outras pessoas cuidando da tão esperada Move, que é a linguagem de programação para bater de frente com a Solidity, finalmente. E o ponto que eu enxergo é que realmente tem essa iniciativa. Boa parte do projeto que está no GitHub lembra muito aquele projeto chamado Pirate, para algumas pessoas que são íntimas aí da parte técnica. Então, o que eu enxergo é isso. Tem muita coisa do mercado que eles não estão fazendo do zero. É outro ponto que eu vivo criticando, né? Então, ninguém faz nada do zero no século XXI, cara. Não faz mais sentido. E o ponto é que eles estão acertando com aquela questão que eu havia falado. O white paper e o site da parte técnica é o norte. Não quer dizer que, literalmente, é a gravidade. Eles têm que seguir justamente conforme der. Sim. Pode perguntar? Então, gente, boa tarde. Eu sou o Tasso. A Glaucia não me deixa mais perguntar, mas eu vou falar rapidinho. O Gustavo falou com relação à Libra separada com 4 FIT, né, que seja euro e afins, que é uma possibilidade. Mas, para mim, fica a dúvida que como que você vai parear 4 moedas com poderes de compra diferentes, que têm inflações e taxas de câmbio diferentes, que na prática é inviável, na minha opinião, por paridade das moedas. Na minha concepção, e isso é até um pouco turvo, né? Porque a Libra, então, está sendo tratada como mais uma Libra, a Stable Libra. E até por isso tem meia hora que a Libra meio que sofreu um ban da SEC, foi tipo uma retaliação. Tanto até que a gente está vendo até um certo movimento no mercado de criptos agora. E fica para mim a questão. Para mim, a Libra, na minha concepção, vai ser uma nova tentativa de euro, uma moeda paridade global, que vai brigar com bastante SECs e CVMs da vida e bancos centrais da vida. Sim, acho que primeiro, a Libra vai ser... O jeito mais fácil da gente ver do mundo tradicional é como se fosse uma cota de um fundo de investimento que tem 46% de dólar, 25% de euros, etc, etc. Tá? Ele vai ter aquela proporção. Qualquer coisa que entra naquele fundo está distribuída naqueles ativos. Tá? E aí vai ter uma cota desse fundo que é um token, que é a Libra. Tá? Essa é a forma como vai fazer. Isso no mercado tradicional é super tranquilo. Todo mundo que já investiu em fundo aqui passivo já sabe. O fundo Petrobras. Você investiu num fundo Petrobras, ele tem ação da Petrobras. Esse vai ser definido lá como é que vai ser, e assim que aparentemente vai ser a discussão da Libra. Em relação ao regulador,
Eu acho que o regulador hoje está num mundo dificílimo, por conta que a tecnologia ela corre muito mais rápido do que a regulação. Tá? Então, assim, todos os reguladores do mundo, quando tinha Bitcoin, alguns países baniram, outros aceitaram, outros ainda estão em discussão, não sabem nem como tributa. O Rossello comentou um pouco aqui dessa arbitragem que você tem entre os países nas criptos. Com o Facebook ou com a Libra, não vai ser diferente. Né? Você já tem gente que tem o Banco da Inglaterra já dando a entender que, sendo mais amigável, a SEC e os Estados Unidos já indo uma postura mais confrontacional, brigando, etc. O que eu digo em relação a isso é que hoje a gente está num mundo globalizado. Se você não fizer aqui, você vai atravessar a fronteira e vai fazer em outro lugar, e fazendo lá você tem acesso ao mundo inteiro, porque a gente está dentro da web, internet, etc. Então, assim, a gente tende a ter cada vez mais regulamentações globais, mas o caminho para chegar lá é um caminho dificílimo e super complexo, e vai ser isso, vai ter cara deixando, o cara não deixando, o país deixando e o país não deixando. Então, assim, até por isso, volto no ponto, a Libra não saiu com tudo fechado. Ela não tem 100% do modelo de negócio delas fechado, ela tem muita coisa a ser discutido ainda, seja na parte técnica, seja na parte da reserva da Libra, seja na parte de regulamentação, até para dar espaço para você encaixar isso mundialmente melhor. Deixa eu pegar um gancho aqui do Gustavo para explicar uma coisa que não sei se passou para todos, se é claro isso. Não é que a Libra saiu, ela não saiu. A Libra hoje é uma campanha de marketing. Então, Fundação Libra tem uma empresa chamada Facebook. White Papers, Marketing e tudo mais da Libra. Tem 20 e tantas empresas que podem chegar a 100, todas estão só no papel ou no PowerPoint. Quem está no Congresso testemunhando são funcionários do Facebook. Ponto. Então, Libra hoje realmente é uma ideia do Facebook. Sobre a tua pergunta de cesta de moedas, como o Gustavo bem falou, explicou brilhantemente, é uma coisa de fundo. Existe um pequeno probleminha nessa história. A Libra está na Inglaterra, o dólar está nos Estados Unidos, né? O Yuan está na China, a Fundação Libra está na Suíça. Da onde vai vir esse dinheiro e como que ele vai sair para fazer essa cesta lá na Suíça e etc. Então, literalmente, e a gente tem maneira de fazer isso no mercado financeiro. Essa é uma grande preocupação dos bancos centrais. Sim. E a última pergunta não é, acho que é essa que é interessante, assim, vamos, eu tenho Libra no Brasil, vou pagar o cafezinho ali usando Libra. Quem faz essa paridade entre a cesta da Suíça e o cafezinho daqui, que é em reais? Né? É um gateway daqui do Brasil, é um gateway internacional? Como é que eu faço esse tipo de coisa? E a outra pergunta importante é, como que o Banco Central vê isso? O Banco Central do Brasil vê isso, e o Banco Central da Suíça também. Então, tem 290 mil perguntas ainda a serem feitas, mas acho que um bom ponto de partida para vocês começarem a pensar é, além da melhor campanha de marketing que eu vi em 35 anos de tecnologia, é a maior campanha de recrutamento de mentes para trabalhar de graça que eu já vi na vida. Nós estamos aqui umas 300 pessoas trabalhando de graça para a Libra nesse momento. Tem um ali que está trabalhando especialmente, que está gravando tudo para a gente. Então, a gente está trabalhando de graça, está todo mundo se incomodando aqui, o que é. E como o Gustavo falou, cara, daqui a um ano tem um laboratório de algumas milhões de pessoas no mundo, dando ideias, fazendo artigos, postando no Twitter, botando em grupos de WhatsApp e por aí vai. Deixa eu fazer outra constatação. Isso, um dos fatores da Libra também, quando a gente vai entrar em regulação, foi a parte do que, até vou comentar amanhã, do que a gente chama de moeda digital do Banco Central. Que é, os bancos centrais já estão estudando essa moeda digital do Banco Central, uma stablecoin do governo, né? Já tem vários bancos centrais estudando isso. O que está acontecendo é uma aceleração desse processo, porque vai ter uma briga muito grande, aí a minha opinião para frente, do que a gente chama dessas moedas fiduciárias ligadas à geografia, né, aos países, e a moeda das grandes corporações, que a Libra acho que é uma das primeiras que está vindo, mas acho que vão ter outras. Né? E aí essa briga de poder, porque moeda ainda hoje é uma fonte de poder muito grande. Tá? Então, os bancos centrais hoje estão uma correria para você fazer emissão da CBDC, né? Central Bank Digital Currency aqui. Esse é um dos efeitos da Libra também importante. Perguntas. Eu só ia fazer 2 adendos bem simples e bem rápidos, né? É que nós ainda estamos na parte mais, vamos dizer, a parte um pouco mais superficial do projeto ainda, justamente por focar no meio de pagamento. Né? É um ponto também que eu vejo ainda muitas possibilidades focando no token. Né? É igual do Ethereum. Muita gente usa o Ethereum mais para poder ter acesso aos tokens que estão na plataforma dela. Indifere quanto você
usa para poder transferir o token do ponto A para o ponto B, mas a pessoa quer usar aquele token, entendeu? Então, esse ponto é o que eu acho que é o grande desafio da Libra, e, ao meu ver, começou a semana passada, né, que eles começaram a tratar a parte de smart contract dentro da plataforma. Você já consegue tratar aquilo dentro das carteiras. Ainda está bem rudimentar, mas o ponto interessante está todo mundo focando em dinheiro. E os tokens? É uma pergunta bem interessante. E tem poucas moedas que têm essa sacada. Então, a moeda russa, por vários motivos, o modelo de negócio, por estar atrelado a uma empresa chamada Waves, ele tem um modelo muito fechado, mas o ponto é interessante, eles conseguem ter, dentro de uma exchange descentralizada, fornecer tanto acesso a moedas fiat, o top 10 de criptoativos e a moeda deles. E a parte de tokenização é feita apenas a moeda deles. E o que eu enxergo da Libra é um ponto que muita gente fala, não, então as regulamentações vão lá e vão barrar. Isso não vai barrar o projeto. Isso que é mais interessante. Porque se você deixar o projeto, como o Courtney brilhantemente observou, né, que essas mentes maravilhosas trabalhando nele, vai acontecer como aconteceu com o Linus Torvalds. Vão pegar o projeto e vão tornar ele uma coisa monumental, mesmo sem ter um financiamento externo, mesmo sem ter um lançamento. O Linux não foi lançado, ele foi utilizado. E esse é o ponto que eu vejo pouca gente focando, entendeu? O que eu enxergo é uma convergência do que a gente teve da parte de tokenização que aconteceu em 2017, 2018, convergindo para a parte da ISEO, né, que são aquelas ofertas de tokens dentro de exchanges. Se o Facebook não lançar a moeda e só virar um polo para que as pessoas possam emitir token, para, de repente, criar para o cafezinho um token, já é um grande diferencial, mesmo sendo pequeno, comparado a outros projetos, mesmo não focando em paridade. Vamos dizer que sabotem a paridade. Eu crio uma plataforma global de tokens. É um ponto também interessante que dá para fazer só olhando no que está hoje. Não estou elucidando e falando, tal. Não, com o Smart Contract eu consigo emitir. E esse é um ponto bem interessante. E para a emissão de token é uma coisa quase gratuita. De fazer ele girar que é interessante. Tá? Espero ter elucidado aí. Temos uma pergunta ali? É uma pergunta mais para o Everton, eu acredito. É uma pergunta aberta, na verdade, assim, como desenvolvedor. O que tem? Eu nunca li o GitHub deles, mas o que você tem para falar das oportunidades de desenvolvedores, se já existe alguma comunidade, se já a Move já se fala alguma coisa, se alguém já fez alguma aplicação de teste. Porque, assim, a princípio, parece ser uma baita oportunidade. É como, por exemplo, como você mesmo falou, assim, é um novo Solidity, e com o tanto de usuários Facebook tem, né, Instagram, e parece ser algo interessante para aprender, sim, meio aberto mesmo. O que você acha do que vem por aí como desenvolvedor para aproveitar oportunidades? Claro, boa pergunta. O ponto interessante é o que eu estou dizendo, né? Exemplo, eu sei desenvolver, mas eu não sou desenvolvedor, né? Mas a parte interessante, para fazer auditoria, a gente tem que, às vezes, pegar um trabalho magnânimo, que nem do Satoshi Nakamoto, e falar, esse ponto não funciona aqui. É ter essa sobriedade, entende? E a comunidade ainda não está sendo formada, a própria Libra, por estar fechada e por ter pessoas, muitas vezes, voltadas para a parte de economia e de regulamentação, que são discussões muito pertinentes. Afinal, isso vai abranger a nossa vida. Mas o ponto é que a comunidade não teve ainda esse time. Tem dois repositórios padrão no GitHub da Libra. Um é sobre o protótipo da moeda, ainda não foi nem sequer estabelecido, então não tem um release. A Move ainda não existe, tá? Só tem referências do GitHub, do white paper dela, e conforme eu falei, o white paper, uma criança pode escrever isso. Então, o ponto tem alguma coisa que eu possa verificar? Da Move, ainda não. Mas é aquele ponto, né? É isso, inclusive, que me motivou a trabalhar com o projeto. De ser o primeiro a poder desbravar, a justamente ter o meu nome e mais um projeto que é relevante para todos vocês. E a oportunidade, ele respondendo para a parte técnica, a Move utiliza uma linguagem chamada Rust, que é uma linguagem um pouco nova. Eu tenho minhas críticas com ela, mas eu não vou falar disso agora. E só restringindo. Então, o ponto ela usa o conceito de smart contract. É uma linguagem nova. Então, o ponto você vai esperar... não tem como a gente voltar no tempo e esperar o Bitcoin bombar de novo. Eu vou usar as plataformas que estão bombando para eu ter um diferencial. E é isso que eu enxergo, e muitas vezes eu falo isso para os desenvolvedores no Brasil. Você não tem que focar no que as pessoas querem no Brasil.
Foque em mundo. E o mundo vai vir ao seu redor. Muita gente já me contactou para poder fazer modelo de negócio, MVP, são coisas que são produtivas. Mas somente se, além de eu entender o modelo de negócios, eu posso aproveitá-lo. E só para concluir, pense no seguinte, tudo que você não gosta no Bitcoin e outras moedas, sugira que o pessoal da Libra faça. Porque isso pode não ser seu, mas parte sua estará lá e isso é relevante para o seu portfólio. Como eu fiz, eu sugeri algumas especificações, né? É uma parte que eu acho meio magnânima, assim, vamos dizer, megalomaníaca, de certa forma, de falar que o projeto serve a 2 bilhões de pessoas. Eu conheço poucos sistemas operacionais que rodem em 2 bilhões de locais. Entende? Então, tem muitas limitações técnicas. E o ponto é, se você estiver apto, não estou falando de melhorar ou criar um Libra do zero, mas de explicar isso a alguém que quer ter um modelo de negócios, tem muitas oportunidades. Tá bom? Sim, vai ter um ecossistema, isso procede, tem um projeto chamado NEM, né, que ele tem um modelo híbrido, que tem tanto tecnologia para quem desenvolve de forma fechada, permissões, com assets, e também tem todo um arcabouço com wallets públicas, blockchains, que tem acesso ao público, e também tem um modelo de escalabilidade chamado Catapult, que engloba isso. Então, ao meu ver, eles vão abrir especificações, estão fazendo isso a 7 chaves, né? Porque você tem que entender que parte do código está aberto. E a parte que eles ganham dinheiro com o Facebook não é aberto nem para agências que fazem segurança. Tá? Então, é justamente ligar o ponto A com o ponto B que dá trabalho. E é isso que muitas empresas fazem, né? Essa dificuldade de tornar a informação pública verificável, mas que ele também não expõe um modelo de negócio. Então, é por isso que eu ainda pondero quanto à questão do que vai ser. Mas o motor central é o que eu lhe falei de Rust, as oportunidades vão surgir a partir disso, né? Então, já tem o RPC e algumas formas de você interagir e criar especificações. Eu acho que é muito interessante para quem é desenvolvedor, para você justamente estar participando da parte inicial do projeto. Imagine que em 2009 você estava lá falando, Satoshi, arruma esse ponto aqui que isso não faz sentido. No Brasil a gente não usa ponto como vírgula, a gente usa vírgula, por exemplo. Sabe? Essas pequenas sutilezas permitem que você participe de um projeto. Pode parecer uma coisa pequena, mas o ponto é a sua porta de entrada para o seu portfólio que tem referência global. Vai virar Core Dev em Libra. Mais uma pergunta? Se não tiver perguntas, eu vou cutucar os dois. Eu tenho aqui. Opa. Bom, primeiramente, boa tarde. Meus queridos, eu queria perguntar primeiramente sobre o código. Alguns amigos meus já comentaram sobre o código que existe. Tem um módulo lá de aprovação, então, teoricamente, as pessoas poderiam aprovar projetos para entrar dentro da Libra. Aí é para o Everton, né? Sim. E, em segundo lugar, eu queria perguntar sobre o que vocês veem para o futuro, se tudo der certo, se a Libra não for barrada lá pelo SEC, mas eu acho que nem pode ser barrada, porque está na Suíça, né? Eles nem deveriam estar lá sendo sabatinados pelo Senado, mas, enfim, fizeram o jogo dos burocratas, né? Se vocês veem que o futuro vai ser tipo um WeChat da vida, onde a gente vai estar pagando, dando esmola pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Messenger, e por aí vai. E como isso vai impactar também a parte dos bancos e as criptomoedas, se isso vai mudar o futuro de forma bem relevante, vai bancarizar milhões de pessoas que estão desbancarizadas e por aí vai. Qual que é o futuro que vocês conseguem prever ou antever ou criação de cenários aí? Obrigado. Vocês querem falar e o Marcelo? Tá, eu vou começar então. O ponto sobre a linguagem em si, sobre o modelo, está muito ainda, não digo rudimentar, mas está muito experimental ainda. Não dá nem para afirmar que vai ser como o WeChat, mas a ideia é fazer uma integração, entendeu? E o que eu enxergo, ao meu ver, é que faz sentido você criar como se fosse um plugin para poder integrar os projetos, né? Afinal, por mais que possa parecer transparente para todo mundo que usa Facebook, WhatsApp ou Instagram, são modelos que, tecnicamente falando, são totalmente distintos, sabe? E o que é mais interessante, as regulamentações, às vezes por uma questão de modelo de negócio e por questão de maioria de usuário, literalmente, para integrar isso é muito mais difícil. O que eu enxergo é que você tenha um modelo, uma parte específica no próprio layout, né? E essa é uma parte também que eu tenho muita divergência com o pessoal de experiência de usuário, é que as moedas, por exemplo, né, as moedas que têm um modelo tipo aberto,
que você não consegue contribuir diretamente, você não pega a informação do usuário. Então, você nunca vai saber a opinião dele sobre a interface gráfica. O Facebook sabe. Então, ele vai focar naquilo que chama a atenção do usuário, mesmo que ele precise, às vezes, fazer um cadastro, fazer alguma outra coisa, para a pessoa ter aquilo internalizado. E não necessariamente tem que operar com o WeChat. Pode ser que você, inclusive, eleve isso com a possibilidade de você emitir tokens numa carteira, o que seria um passo adiante. O WeChat não faz isso. Ele só é usado para meio de pagamento. Então, respondendo, e para ser breve, eu enxergo que vão ter muitas mudanças, inclusive por causa da regulamentação ao redor desses outros projetos, e a gente só está focando no Facebook. E os outros projetos que também vão querer entrar, como o próprio Visa Master. Já parou para pensar, você usar uma carteira que você consegue mandar do ponto A ao ponto B com a velocidade da Visa Master, o que é bem interessante. E é isso que eu enxergo, sabe? Talvez vão ter muitas limitações para a emissão e para pagamento, como o WeChat não tem, por justamente não criar um conflito com o modelo de negócio de pessoas que já estejam no projeto. E quanto ao futuro aí do Libra, eu mandei algumas correções, eu espero que eles ouçam, e eu espero que o Brasil seja uma das primeiras potências nessa questão tecnológica, né? Porque enquanto muita gente está falando de regulamentação, falando de outras coisas, o que, como eu havia falado, são discussões muito pertinentes, mas tem muita gente boa aqui técnica. Então, a gente tem que, em vez de esperar o sol nascer, a gente tem que fazer o nosso trabalho render antes disso. E estar apto para poder discursar com o russo, com o chinês, e criar um modelo de negócio aqui, independente do Brasil dar certo para algumas pessoas ou não, ou para o mundo esperar que a Libra dê certo. Se você fizer funcionar aqui, funciona em qualquer lugar do mundo. É isso. Olha, de futuro, eu acho que não vai ser um WeChat, até porque as interfaces do WeChat elas são muito asiáticas. Exato. Isso me lembra o começo da telefonia móvel, em 1900 do século passado, né, em 98, 99, a gente falava da Docomo e de outras operadoras japonesas, e quem teve acesso a aparelhos japoneses viu que nada daquilo funcionaria aqui. E aí veio um cara chamado Jonathan Ive e inventou um troço chamado iPhone, que virou uma interface padrão no mundo inteiro. Então, japonês, brasileiro, americano, europeu, todo mundo usa a mesma telinha, com o mesmo botão no meio, telinha scroll para lá, scroll para cá e botãozinho redondo, né? Ele basicamente pasteurizou essa interface. E a gente está num momento de revolução de interface. Então, tem gente apostando que a gente vai falar com as coisas, tem gente apostando que a gente só vai gesticular. Tem algumas experiências na China que a gente nem fala nem gesticula, ele reconhece a sua imagem sem você precisar fazer nada. Então, aquela coisa, para quem viu o Minority Report, aquilo é uma interface. Sim. Uma interface de reconhecimento facial tridimensional, não para você ficar de frente para a câmera, mas ele te auto-identifica. E, para quem é mais velhinho como eu, ainda tem o HAL, né, que é a interface conversacional. Você fica batendo papo, falando sozinho com a máquina, e a máquina te atende. Então, o mais importante é o Facebook ter um engine de dados violenta por trás. Então, quem trabalha com usabilidade há muito tempo vê que você mede que lugar do livro você lê mais, ou da revista, ou do jornal, ou da página web. O Facebook faz isso, e faz isso com cliques, e faz isso com que tipo de informação você interage. Muito bem. O maior engine de AI do Facebook é justamente para entender como é que você interage com as coisas que estão lá dentro. E tem uma coisa suja, que é uma das grandes críticas à questão do Facebook liderar um projeto de pagamento, que ele joga sujo com os dados. Então, um dos grandes motivos de ter GDPR e LGPD aqui no Brasil é que pouca gente sabe, mas quando você assina o Facebook, você declara estar consciente de que todo o conteúdo que você botar lá dentro passa a ser do Facebook. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, todas as fotos que estão no Facebook, ele embute código lá dentro. Então, quando você baixa uma foto do Facebook e usa no PowerPoint, o Facebook sabe que você usou aquela foto no PowerPoint. Ele está traqueando os seus dados fora dos aplicativos Facebook. E interface de voz, isso é um pouquinho mais sacana. Você fala no WhatsApp, putz, estou com vontade de tomar um vinho. E aí você abre o Facebook e tem lá uma propaganda para te vender vinho, né? Quando você começa a cruzar isso com pagamento e mais algumas coisas, lembrando do que eu falei de manhã do Big Brother, você vai ter um Big Brother não te sugerindo coisas para comprar, e é isso que o pessoal mais estranha, mas te induzindo a comprar coisas. Porque o que o Facebook, na verdade, é uma máquina de neuromarketing. Ele é feito para te viciar, ficar lá dentro, e para te viciar a ver os anúncios que ele quer que você veja. Porque no frigir do dia ele vende anúncio, é um serviço de classificados. Quando a gente leva isso para pagamento, você tem uma coisa que é o que mais apavora o mundo todo. O sistema financeiro, por mais filha da puta que a gente acha que ele seja, desculpe o meu francês, ele não monetiza os dados dos clientes de uma maneira tão escancarada, né? Ele tem outras maneiras de ganhar dinheiro e ainda precisa fazer isso. Um
entrante ao sistema financeiro, cuja vida não seja o sistema financeiro, primeiro, ele nem tem reserva de fazer isso, ele não tem escrúpulos, para ser mais honesto, como ele também não tem por que não fazer, é o que ele mais sabe fazer. É isso que deixou o pessoal do mundo regulatório oriçado. Então, quando a gente pensa no futuro, eu diria que eu penso muito no Minority Report. Para quem não viu o filme, sugiro ver. O cara está andando e ele está recebendo propaganda em tudo quanto é canto, não de acordo com a propaganda massiva, mas com que você interfere que ele precisa estar comprando naquele momento. Tá. Eu concordo com o Courtney. Acho que um grande ponto que você tem em relação à Libra é uma briga pelo controle dos dados. Né? Então, e acho que tem uma briga aí que não é só corporações versus sistema financeiro, é uma briga também Oriente contra Ocidente. Né? Para quem assiste a Champions aqui de futebol, uma das principais propagandas da Champions desse ano na Europa foi o Alipay. Estava em tudo quanto é cartaz lá. Tá? Então, assim, o Alipay, Ásia, chegando na Europa, por quê? Está querendo pegar dados também. Né? E se a gente vai ver a parte de privacidade da Ásia, é muito diferente do que a gente tem por aqui. Né? Então, China é um grande exemplo. Então, assim, acho que a briga pelo controle de dados e os dados financeiros são os dados importantes. Acho que é uma briga que a gente vai ver cada vez mais, governos, corporações, leste, oeste, norte, sul, aí entrando nessa briga, acho que é um ponto importante. O outro ponto que eu acho importante da Libra é que é uma primeira vez que a gente tem uma moeda ou um meio de pagamento que pode se tornar um meio de pagamento mundial. A gente teve várias iniciativas aí atrás para fazer isso. Né? O SDR da FMI é um, que foi na década de 70, o euro é outro, que foi um pouco depois ali, mas você não conseguiu ser um meio de pagamento mundial, aceito em todo lugar por todos. Tá? A Libra tem esse potencial. Vai ser ou não, aí é uma discussão que a gente vai ter aí para frente, mas eu acho que ela abre essa discussão. Que não seja a Libra, pode ser uma outra moeda, usando de alguns melhoramentos da discussão que a Libra está trazendo. Eu acho que esses dois pontos são pontos importantes aí da Libra para a gente acompanhar para frente. Eu só ia fazer um adendo, enquanto o Courtney falava, eu lembrei de um ponto interessante da parte técnica, é que mesmo tendo um modelo fechado da questão dos gateways de pagamento e tal, tem um modelo de blacklist, whitelist dentro dos nodes, tá? Então, mesmo os amiguinhos que são membros fundadores, igual eles falam no white paper, eles podem muito bem sair do projeto por questões jurídicas, modelo, regras de negócio e outras coisas. E essa é a minha principal crítica, entendeu? Porque eu enxergo muitas barreiras, né? Então, eu sou obrigado a dizer quem eu sou obrigado a fornecer meus dados, e eu sou ainda obrigado a ter uma boa vontade alheia para que eu possa trafegar do ponto A ao ponto B com aquilo que supostamente é meu, entre aspas. Né? Então, essa é a minha maior crítica com o modelo da Libra, pelo menos o que eu enxergo atualmente, é que muita gente fala da questão justamente de ter esse controle, mas eu acho que, no ponto, se você vincular o seu ID, que está no Facebook, ou qualquer outra plataforma que participe desse consórcio, porque é um nível mais, vamos dizer, vamos dizer, um pouco mais grave do que Mynide, né? Que eles literalmente vão interagir, inclusive, com o seu histórico. Né? É bem pior. Então, é isso que eu enxergo de ruim no projeto, e essas são as minhas críticas, é por isso que eu acho que as moedas distribuídas são muito mais fortes que as descentralizadas, não tão sutis a canetadas, né? Por mais que eu confie em algumas empresas, no modelo que elas se dispõem a fazer, eu não confio no Facebook para a questão de transparência de dados. E também na parte como eles usam tecnologia, a própria Google criou restrições do modelo de negócio dela no Android pelo uso indevido, entre aspas, do Facebook em alguns aplicativos. Né? Então, são coisas que realmente o histórico corrobora com o que você falou, né? O Facebook não tem um porquê não fazer, se ele tem esse poder, e tem muita gente que não tem a capacidade nem de entender o que eles estão fazendo. Uma outra coisa interessante, que também para mim é muito subestimada, é a gente até agora ouviu falar de grandes aplicações tecnológicas lideradas por alguém. Então, o Portilho foi uma coisa muito interessante. O Portilho ele tem essa visão muito pragmática de mercado de capitais, e ele falou, olha, a tecnologia é um meio para, ponto. A derivada dessa lei é assim, a tecnologia, às vezes, ela não é só o meio para, ela é a única maneira para. Exato. Então, se não houvesse web, não haveria a Amazon. Sim. Não existiria a Amazon como business, como ela existe depois dos anos 90, se não tivesse a tecnologia da web. A Libra, ela é um modelo de negócio em grupo, para uma coisa que até agora é feita por oligopólio. Então, assim, a questão de você ver
Visa, Mastercard e PayPal, que se odeiam juntos, é a questão de falar assim, cara, esses caras vão brigar juntos. Como o Gustavo também falou muito bem, é uma briga Ocidente contra o Oriente. Não tenho nenhuma ilusão disso. É uma briga de geopolítica, exatamente como a mesma briga da Huawei versus Cisco. E essa briga ela vai um pouquinho além do mundo do negócio, ela tem a ver com geopolítica nacionalista, poderio militar e todas as outras coisas. No meio disso tudo, fica uma grande pergunta. Espera aí, como é que o Brasil, o modelo de negócio do Brasil se posicionaria em relação a isso? Será que a gente teria que ter uma Libra brasileira, onde Itaú, Bradesco, cartão Elo, né, por exemplo, os cartões de marca regionais daqui, Americanas.com, Magazine Luiza, deveriam se unir junto com o Universo Online, junto com os portais de conteúdo, para criar alguma coisa para combater a Libra? Ou será que eles deveriam ficar passivos e deixar todo mundo aqui continuar no Facebook, etc.? Porque a gente nunca se questionou. Espera aí, existe Facebook, por que eu não tenho um Facebook brasileiro? E na época de que começou a internet, existia o Google, mas existia o KD. A gente tinha um buscador brasileiro. Sim. Existia um América Online, mas a gente tinha Universo Online. Cópia mais do que descarada, né? Mas está lá, Universo Online. Então, a gente reagia a esses serviços digitais no começo da década de 90. Depois, a gente parou de reagir. Quem sobreviveu, sobreviveu por algum motivo sortudo e mítico, mas quando apareceu, por exemplo, o iPhone e seus serviços, a gente não tinha um WhatsApp brasileiro, a gente não tinha um equivalente brasileiro para nada, e agora, cada vez mais, menos ainda. Não temos esse equivalente brasileiro para essas coisas. E quando a gente começa a pegar o que o Gustavo falou muito sutilmente, teremos uma moeda global. Se o Brasil ficar fora desse jogo, o que a gente vai fazer? Sentar e chorar? Porque a gente já não tem um comércio global do nosso lado. A gente exporta commodity e importa todo o resto. Por isso que nossa moeda é desvalorizada, entre outros fatores. Se esse mundo passar a ser uma moeda global privada, como é que nós vamos ficar nisso? Eu concordo. E acho que um ponto importante é que a gente tem toda a capacidade para fazer isso, né? Eu sempre cito aquele exemplo do Sistema Brasileiro de Pagamentos. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo que implementou o TED. Você poder mandar dinheiro de uma pessoa para outra, valores pequenos, de ponta de banco para banco, no caso, relativamente rápido, quando foi implementado há 20 ou 30 anos atrás. Foi o primeiro do mundo. Só que de lá para cá, acho que a gente ficou um pouco mais preguiçoso, não teve tanta inovação no sistema de pagamentos. Aí o mundo correu atrás, né? Hoje a Europa tem o SEPA, que faz a mesma coisa que o nosso TED, lançou no final do ano um pagamento instantâneo, que você transfere no mesmo segundo de uma pessoa para outra dentro do sistema bancário, sistema tradicional. E a gente agora está vendo, o Banco Central tem algumas iniciativas para pagamentos instantâneos aqui no Brasil também. E por que não o Banco Central do Brasil emitir a sua moeda digital também e entrar nessa briga também? Já tem grupos de trabalho, já tem discussão aqui sobre isso também. Eu acho que a gente está bem posicionado nessa briga, eu acho também. Eu queria só concluir essa parte de modelo de negócios, né? Eu acho que tem alguns projetos no Brasil que têm essa relevância, mas muitas vezes essas pessoas focam mais lá fora do que aqui, por causa de regulamentação, por causa justamente de ter um modelo de negócio que é mais fácil você explicar para um asiático que ele vai comprar aquilo, vai pagar por aquilo, né? E também achar mão de obra, né? Isso é muito complicado. Então, eu enxergo que tem muitas empresas que têm boas intenções, fazem prova de conceito, explicam como é que funciona, usam blockchain, mas eu ainda vejo pouca gente, que nem eu tinha falado para o Edilson ali fora, né? In the game, né? Apostando o dinheiro e literalmente falando, eu vou fazer isso funcionar, eu vou investir nisso, independente do que os outros falam. Porque eu vejo muito, como você falou, da questão de marketing, né? Tal empresa, tal banco central, mas o que eles estão fazendo exatamente com isso, entendeu? Aí volto justamente naquele ponto que é o que eu mais tenho divergência com pessoas que trabalham com tecnologia, muitas vezes, para essas empresas, né? O sistema SWIFT é totalmente fechado e é um dos que mais foi hackeado na história da humanidade. Tá? Se você pega o seu celular, o iPhone, ele é mais seguro do que um sistema, tipo, mesmo tendo partes públicas, ele é mais seguro do que todo o sistema que nós temos de transferência global entre os bancos. Não é tão irônico isso? Justamente aquilo que deveria ser seguro é o que mais as pessoas atacam. E o ponto mais interessante, tem uma guerra de narrativas que, se você procurar, sistema SWIFT foi hackeado, as pessoas meio que tornam a palavra um pouco mais palatável, assim, deixa, não, um banco foi pontual, não, é o sistema que é ruim. E o ponto é,
a discussão ainda não chegou nesse meio de tornar isso aprimorável para o mundo. Não estou falando só do Brasil, tá? Essa é a minha crítica. Exemplo, o Open Banking é uma forma que as pessoas têm de interagir que torna um pouco melhor, mas ainda fecha naquele modelo de negócios fechado que os bancos ganham dinheiro. Os bancos não querem que os dados sejam públicos, o que tudo bem, faz parte do modelo de negócios deles. Mas o ponto é, o usuário não tem que esperar a boa vontade do banco para poder negociar do ponto A para o ponto B. E aí vem outro ponto também, o Open Banking, eu acho que é uma discussão espetacular também. O que aconteceu com o Open Banking foi, a Europa, né, uns anos atrás, obrigou os bancos a proverem a informação, os dados, caso o usuário quisesse. Né? Então, o dono do dado não é o banco, e sim o cotista, quem está lá dentro. Né? Então, foi uma política de governo que começou isso daí. Eles já estão indo para a segunda fase de implementação agora na Europa. O Brasil agora já está em discussão para vir uma regulamentação de Open Banking aqui no segundo semestre. Eu acho que tem uma parte também, pegando o ponto de Ásia e Ocidente e Oriente, quando a gente está falando de fintech, que é um setor que eu acompanho bastante, a Ásia está muito na frente do que é o Ocidente. Então, meios de pagamentos, o WeChat, Alipay, hoje, até conversando com pessoas que foram recentemente para a Ásia, se você não tem esses dois meios de pagamento, você não consegue comprar o café na Ásia, na China. Tá? Ninguém usa dinheiro mais. Né? Coisa que aqui a gente ainda está começando ainda a fazer pagamentos com QR Code, com coisa. Eles já fazem isso em todo lugar. Né? Então, assim, é uns negócios... Você vai pegar a experiência também do M-Pesa na África, né? Que é uma pergunta também tinha a ver com os desbancarizados. Né? O M-Pesa é uma moeda... Será que eu posso chamar de moeda? Hoje moeda é um conceito mais amplo, sim. Mas ele está... A Vodafone tem esse token lá, e muita gente usa isso como meio de pagamento. Né? E não precisa ter conta em banco, não tem nada. Se você tem um celular com acesso à internet, e às vezes, dependendo do lugar, até sem acesso à internet, você já consegue fazer transações. Sim. Tá? Então, assim, o setor bancário também está muito sob júdice, né? Tem muita coisa mudando, e acho que banco, como a gente viu, como eu trabalhei 25 anos em banco, eu acho que daqui a 10 anos vai estar totalmente diferente. Já está bem diferente do que estava há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos vai estar muito diferente. Mas a gente, como usuário, a gente ainda vai precisar das funcionalidades, né? Que é um pouco do que o Curtin estava comentando. A gente vai precisar fazer pagamento, vai precisar mandar o filho para a Europa estudar e mandar dinheiro para ele, vai precisar comprar alguma coisa na Amazon, quem quer que seja. Então, assim, esses serviços você vai precisar fazer. Vão ser bancos que vão fazer, vai ser descentralizado, essa é a discussão que a gente está tendo, que a Libra traz. Acho uma discussão importante. Só como detalhe, a Vodafone, que é a criadora do M-Pesa e que é uma das maiores operadoras do mundo, está no consórcio Libra. Sim, exato. Boa tarde, meu nome é Felipe. Sobre a questão política envolvendo o Facebook, que é a criadora da Libra aí, junto com outras empresas, a gente sabe que no mercado de tecnologia, especialmente ali no Silicon Valley e outros lugares, o pensamento progressista ele é muito forte, e eu queria levar um ponto em questão da liberdade das pessoas com relação à Libra, porque existem alguns vazamentos por exemplo, do Google, de uma executiva que eles estão mudando alguns patamares nas pesquisas para tentar influenciar as próximas eleições nos Estados Unidos. Sim. E a gente sabe que existe uma tendência contra o Partido Republicano, e as pessoas que pensam dessa forma, muitas pessoas são excluídas dessas próprias redes sociais. Eu fico pensando se eles utilizam esses conhecimentos e esse background sobre nossas informações pessoais. Eu fico pensando sobre nossa liberdade quando eles tiverem acesso a nossas movimentações financeiras. Vocês já chegaram a pensar sobre isso? Na questão de cercear a liberdade das pessoas através da questão de transferências monetárias? Deixa eu te dar um exemplo trivial e uma afirmação chocante. Não existe mais liberdade há bastante tempo. Nós não somos livres. Quem estuda um pouquinho de antropologia, sociologia e psicologia sabe que desde a invenção da televisão nós somos manipulados. Period. Então, antes do Bauman falar que a gente é uma sociedade ou uma modernidade líquida, a gente já estava ferrado. Por que nós somos uma sociedade líquida? Porque nós perdemos o senso do ridículo. Então, a história do Bauman, para quem não sabe, ele criou a sociedade líquida quando uma mulher casada, de classe média francesa, foi para a TV em 82 e falou, olha, passei a noite trepando com meu marido. Desculpe meu francês de novo. Basicamente foi isso.
Neste momento, eu que sou um cara libertário, eu já assumi isso há bastante tempo na minha vida. E eu vou dar um exemplo ridiculamente trivial. Nós temos 2 pessoas me filmando, que eu não faço a menor ideia de quem são, não faço a menor ideia do que eles vão fazer com esse vídeo, e isso é porque eu estou vendo 2 pessoas na minha frente. Sim. Tudo que eu estou falando aqui pode estar sendo gravado por todos os celulares de vocês, porque a gente também não sabe se eles gravam neste momento ou não, e a gente não sabe nem como é que a gente limpa isso. Então, a gente já não tem privacidade. Sim. Segunda coisa, nós elegemos um presidente. Esta frase é verdadeira ou não? A gente não sabe. Eu trabalhei no projeto das urnas em 98. E a coisa mais cruel que eu digo para todo mundo é: o sistema de urnas brasileiro, assim como qualquer sistema eletrônico, ele é hackeável. Sim. A minha maior dor enquanto engenheiro é que eu tenho certeza que ele nunca foi hackeado em nenhuma eleição. Nós somos idiotas o suficiente para sermos manipulados por coisas mais simples, e um sistema não hackeado é a prova de que está tudo certo. Então, assim, se eles não hackearem o sistema, eles validam a nossa idiotice. E aí, quando eu falo a nossa, eu me incluo nela, né, porque eu não sou um ativista político. Sim. Eu permito, através do meu esclarecimento, ou pseudo-esclarecimento, ou arrogância, que a gente eleja o tipo de presidente que a gente elege. Eu não vou defender nenhum nem outro. Tá? Dentro desse contexto, você consome por manipulação. E um exemplo bem didático, assim, a gente fez, isso é bem trivial, é bem didático, fizeram uma matéria na revista dizendo assim: as pessoas inconformadas são muito parecidas. Eu não sei se vocês viram essa história. E na matéria tinha foto de uma pessoa, um rapaz. Alguém ligou para a revista, puto da vida, falando: olha, você está usando a minha imagem de maneira indevida, eu não autorizei você a usar a imagem. Aí a revista falou: mas esse cara não é você, esse cara é o primo do autor da matéria. Porque o cara estava se vestindo exatamente igual à pessoa que estava reclamando. Aquela moda hipster, barba, coque e essas coisas. Então, assim, vai acontecer? Não, já acontece há muito tempo. O Facebook só vai usar isso de uma maneira que ele ganhe mais dinheiro. O fato já é águas passadas. E você tem interesse, não sei se você tem um livro recente chamado Life 3.0, que fala sobre o efeito da inteligência artificial no mundo para frente, hoje e para frente, né? Aquela ideia de que você vai poder ter um computador dominando os seres humanos, né? É um cara do Vale do Silício, que é PhD em inteligência artificial, e comenta um pouco isso. A gente já tem hoje tecnologia bastante avançada para a gente ter o que ele chama de vida 3.0, onde o software está desvinculado do hardware. Você poder ter vida eterna, esse tipo de coisa. Quanto tempo vai demorar para a gente fazer isso? Ninguém sabe, na verdade, é uma discussão grande, tá? Mas essa parte de seres humanos, manipulação, etc., eu concordo com o Kurt, né? Acho que a gente já tem, já é muito mais manipulado, e não é a internet que trouxe, não é o Facebook, né? Uma coisa engraçada que eu acho em relação à Libra é que a gente tem um monte de discussão por conta de ser o Facebook. Se fosse a Google, a Amazon, a discussão seria a mesma, né? Provavelmente não, por conta de toda a manipulação, o histórico do Facebook tem. Mas o Facebook tem, isso aí, até se pegar pelo valuation da empresa, vis-à-vis quantidade de engenheiros que ele tem, eles têm os engenheiros mais valorizados ou mais caros do mundo. Tá? São as principais cabeças do mundo, estão lá dentro. Então, eles vão trazer esse tipo de tecnologia e vão assumir riscos, que nem assumiram agora. Né? Montaram um negócio que eu achei espetacular, porque eles montaram uma associação e trouxeram um monte de cara que nem se fala para vir junto com eles. Então, a gente fala muito, é o Facebook. É o Facebook que está liderando, que está começando, que está fazendo o código. Sim, mas ele já deixou claro, pelo menos no escrito lá, precisamos ver ainda como é que vai ser para frente, sim, claro, né, como é que vai ser isso para frente. Que ele vai ser só um participante, que ele não vai ser o cara que não vai usar os dados, que vai ter a Calibra, que vai ser o wallet que vai tocar, né? Então, ele também já fez o dever de casa de falar, eu já sabia que todo mundo ia discutir que o Facebook usa dado indevido, etc. Então, como é que eu vou tornar isso mais palatável para o mundo? Associação, etc, etc. Acho que esse é um ponto importante. Só o último adendo, quer dizer, eu queria fazer algumas observações, concordo tanto com o Courtney falou, quanto com o Gustavo, mas eu, como otimista, acho que com código, com tecnologia, eu acho que não dá para manter um monopólio numa sociedade de informação.
tenho muita fé em muitos projetos que justamente pegam esse modelo de negócios que já está estabelecido por empresas que todo mundo sabe qual que é o modelo de negócio deles, qual que é o modo operandi deles. E eu enxergo o seguinte, tem uma empresa aí bem modesta que está surgindo, justamente criando um modelo para patrocínio, para a questão de anúncio, né, que criou um token chamado BAT, que é o Basic Authentication Attention. Attention, exato. E o ponto é interessante isso. Enquanto está todo mundo brigando por view, por AdSense, em vez de eu brigar para justamente seguir aquele modelo, global ele ou não, mas é o modelo que nós temos hoje, o que mais justamente você consegue ter esses quantitativos, você cria um incentivo para alguma empresa ir contra a maré e fornecer mais privacidade ao usuário. Inclusive, quanto à Calibra, depois dei uma olhada a das ONGs que participam do consórcio atualmente. Tá? É bem interessante esse ponto, porque você começa a ver a divergência e, ao mesmo tempo, uma convergência de ideias. Né? E isso influencia diretamente no modelo de negócios. É o que eu muitas vezes critico de empresas que têm um modelo fechado em DLT, o que não é um problema. Acho que toda tecnologia pode empregar pessoas, se bem utilizada, pode realmente oferecer algum produto ou um serviço, mas a gente tem que ficar atento no que a gente está comprando. E é o que eu não enxergo, muitas vezes, no Facebook ou outros projetos, que trazem essa discussão falando, às vezes, várias palavras assim que atraem o marketing, mas fogem justamente dessa questão de... e se tudo que você está dizendo der certo, o que vai acontecer? Aí fica aquela ideia, pô, eu vou ter acesso a tudo? Na verdade, não. Você está criando incentivo para que outras empresas quebrem seu monopólio. Você precisa do Estado para poder ter um monopólio. Senão, o mercado vai literalmente falar, tá vendo aquela empresa ali que quebrou minha privacidade? Eu vou usar outra plataforma que me dê isso, que me tome o mínimo que eu faça nela de volta, entendeu? E é isso que eu acredito no Brave. Eu só queria concluir esse ponto. E já indo para a parte da questão de futuro, o Brave é uma empresa que está distribuída aí no mundo, né? Mas mais ou menos 50% dela tem um time muito forte de machine learning. Então, o ponto é, uma empresa que tem um modelo de negócio de token, com browser, está investindo em inteligência artificial, justamente em coisas que eles consigam antecipar demandas. Não para poder usar isso contra você, mas para criar um modelo de negócios que seja mais rentável para quem justamente importa, para os anunciantes e para quem produz conteúdo. É isso que eu enxergo. Perguntas? Temos uma ali. Aqui. E temos Boa uma tarde. Vocês não acham que propor um debate sobre a Libra e fazer um marketing gratuito, conforme vocês falaram, não pode diminuir o mercado de criptomoeda, a força do Bitcoin? Ao contrário. Eu acho que se tem a melhor coisa que aconteceu para o Bitcoin desde da descoberta do Damian Satoshi, todo o marketing está sendo feito em relação à criptomoeda. Né? Minha vozinha, se tivesse viva, ela está, meu filho, eu quero comprar esse negócio aí de criptomoeda, porque agora disseram que está no Facebook. Né? Então, assim, o marketing é muito cruel. O marketing é feito por captura de atenção. Exato. E o Facebook captura atenção. As novelas da Globo capturam atenção. O programa do Ratinho captura atenção. Às vezes, o que captura atenção, isso é um funcionamento hardwired do nosso cérebro, é o que é estranho, o que é exótico e é porcaria. Né? E o Facebook está chamando toda a atenção do mundo para a categoria criptomoeda, num momento onde todo mundo que estava no mercado de criptomoeda tinha ido para casa porque era todo mundo especulador. Né? Então, voltou esse boom de tecnologia para fazer essas coisas. A outra coisa é que, só lembrando, Bitcoin é um projeto open source, de código. Qualquer um baixa o código e está fazendo fork e faz o que queira. Sim. Com as ideias que aconteceram nos últimos 2 anos, que parecem dos antes, de todas as plataformas que foram feitas, você tem uma pulverização de ferramentas que permite que você crie um blockchain do zero em 6 meses. Né? Ou seja, alguém pode criar um Bitcoin 2.0 de verdade, usando tudo que foi feito em todas as outras plataformas e mais o que está sendo proposto dentro do próprio desse consórcio da Libra. Nada impede que daqui a 1 ano, depois de terem feito toda essa pesquisa e feito um monte de coisa, a gente pega o código e fala, beleza, agora eu vou forcar e fazer um Bitcoin 2.0 usando tudo que vocês estão falando que é a Libra. Deixa eu só agregar um ponto. Eu concordo com o Kurtner no curto prazo. Né, acho que trouxe atenção para a criptomoeda, com certeza. Eu adoro a galera libertária do Bitcoin. Acho que tem discussões enormes quanto a ela, mas acho que entrou um cara no jogo aí que eu consideraria uma corporate coin, né, que pode ser a Libra, ou pode ser uma outra que venha
que vai tomar um campo mundial muito maior que o Bitcoin, no médio prazo. Tá? Porque, querendo ou não, ele já começa lá com 2 a 5 bilhões de usuários, que os bancos centrais estão preocupados, todo mundo preocupado, muito mais hoje com isso do que até com Bitcoin. Mas ele faz bem para o ecossistema das criptomoedas, com certeza, porque você tem um stamp de uma mega empresa. Mas, no médio prazo, eu acho que é muito mais fácil a gente ter uma moeda global, corporate coin, daqui uns 10 anos, 20 anos, do que do Bitcoin emplacar. Tá? Isso aí a gente não tinha essa ideia, ou não tinha esse projeto, essa visão, até 2 semanas atrás. Agora entrou um cara no jogo grande. Eu só ia dar minhas considerações, né? Eu acho que atrair é igual, tem uma questão bem interessante, né? Que de todos os ativos o Bitcoin era o mais mal visto, né? É igual tem nos Estados Unidos, tem a questão do Mississippi, né? Que dizem que é o pior estado dos Estados Unidos. Então agora o Bitcoin deixou de ser o Mississippi e a Libra é o Mississippi. Então ela está chamando toda a atenção, tanto de forma positiva quanto negativa para o ecossistema. E quanto à questão de usabilidade, são modelos de negócio distintos, né? Então, um exemplo, a Libra funciona de forma descentralizada. Ou seja, tem barreiras de entrada e são redes que se intercomunicam, como um torrent, como, às vezes, a rede de celular, mas o ponto é, isso não é distribuído. Ainda existem barreiras de entrada. O modelo do Bitcoin é o modelo mais consistente, inclusive pelo próprio ecossistema. Então, um exemplo bem interessante que eu acho que tem pouca gente que tem esse conhecimento, eu queria repartir aqui com vocês, é sobre as falhas que acontecem no Bitcoin. Boa parte delas, atualmente, não são reportadas pelas pessoas que estão no core do projeto. Porque eles estão com olhos em outras coisas, né? Estão fazendo coisas mais importantes para o projeto. E pessoas que estão de fora, que têm um seu fork, que tem algum valor, conseguem falar, putz, acho que se tentar daqui para cá vai dar falha, ou vou conseguir um double spend, e por aí vai. O ponto é, o ecossistema está forte nos projetos distribuídos, independente do que as pessoas achem quanto a projetos descentralizados. E sobre o Bitcoin, eu acredito muito mais nos projetos como o Bitcoin para ser uma arma contra a pobreza, por justamente não segregar pessoas, porque é justamente aquilo. Você pode não ganhar dinheiro com isso, mas o simples fato de você saber que se der problema na sua nação, no seu continente, você pode trafegar do ponto A ao ponto B sem barreira de entrada, é uma coisa que me conforta. Perguntas? Marcelo, boa tarde. A pergunta, vocês deram uma pincelada na resposta agora, mas a gente está caminhando para uma sociedade dividida entre pessoas que vão usar moedas verdadeiramente descentralizadas, como o Bitcoin, e aquelas pessoas que vão usar uma moeda corporativa, como foi o nome que você falou, e a moeda que vai ser emitida pelos bancos centrais, também baseadas numa blockchain, alguma coisa do tipo. A gente vai ter 3 formas de pagamento que a gente vai poder escolher, ou uma dessas vai ganhar? Depende muito da pessoa. A gente vai ter pessoas que não vão ter moedas at all, vão viver em escambo, em sociedade societária, socialistas. Se for num kibbutz israelita, não tem moeda. Então, a gente tem uma série de cenários, e uma coisa forte no cenário antropológico, né? A gente falou aqui muito, eu falei muito de tecnologia de manhã, mas aquela mesma curva de tecnologia tem para a antropologia. A gente voltou a ter tribo, né? E dentro de algumas tribos não existe mais moeda, porque não existe mais posse. E essa é uma tendência muito forte para alguns micronichos. O que eu entendo é que a gente tem hoje uma pluralidade mental e geracional muito grande, e é uma questão de uso e conforto. Tem pessoas da minha idade, de 49 anos, que não se sentem confortáveis de jeito nenhum com tecnologia. Tem pessoas de 15 anos, na Alemanha, que odeiam o Facebook. Não tem nada, o pessoal usa, eu estava até brincando com uma amiga americana, ela fala, I will text you. Eu falei, pô, text é aquela coisa do SMS. Você fala com algumas pessoas do mundo, o cara não tem nem WhatsApp, que dirá usar Facebook. Né? Então, é muito cedo para a gente determinar essas coisas, e eu acredito mais no inverso. A gente vai ter muito mais jeito de fazer as coisas, e cada um vai escolher o seu, do que ter uma coisa central e dominadora. Eu concordo também, acho que a gente vai ter uma convivência de várias opções aí. Hoje a gente já tem com o Bitcoin, tem gente que usa, tem gente que não usa. Só que, você pensar, 15 anos atrás, você era obrigado a usar real aqui para tudo e só. Eu acho que vai ter uma pulverização desse negócio. Esse fato de gerações é espetacular. Tem um exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, e na escola dela fizeram um hackathon lá para fazer uma solução lá para um site que estava. Juntaram em 30 squads, crianças de 11 anos,
10 saíram com opções de utility tokens. 11 anos. Tá? Então, assim, não é, né, não estuda numa escola, não é nada diferente. Ela é uma criança de 11 anos normal, como qualquer um, filho de qualquer um que possa ter aqui. Né? Então, assim, é uma coisa que, para minha mãe, putz, ela nem sabe o que é utility token, não ia nem pensar num negócio desse. Então, assim, essa convivência de gerações, que antes a gente... Meus avós usavam real, não era nem real, era cruzeiro novo, sei lá qual que era a moeda, não sei o que lá, eu só real. Agora já não, eu já posso usar 2, 3, daqui a pouco eu vou poder escolher 10. Isso para o governo é um problema enorme. Né? E só pegando uma piada, não sei se vocês perceberam, nós estamos utilizando token para comer o dia inteiro. Você só pega o cafezinho se você entregar o token do cafezinho. Exato. Seja... A gente está trocando utility token aqui desde sempre. Então, nós estamos usando aqui o bloco cripto Libra, desde manhã. A gente não come se não tiver isso. Eu só ia fazer um adendo quanto à questão de meio de pagamento. Eu acredito que o mercado vai ver o que é melhor para ele. As pessoas vão decidir, principalmente se tiverem acesso a... Um exemplo, nas regiões mais ao norte do Brasil, as pessoas utilizam euro como meio de pagamento. Tem pouca gente que sabe disso. Porque está mais perto da Guiana do que do Brasil. Afinal, onde fica Brasília? Depende do seu referencial. Esse é o ponto. Então, é mais relevante para quem está perto da Guiana negociar em euro e receber em euro do que o real. E é uma questão regional. Tem pouca gente que sabe disso. E a parte interessante das tecnologias é que você pode literalmente criar essas tribos de forma distribuída. Então, um exemplo, uma coisa muito interessante, e é uma das coisas que eu confesso que eu tenho muita raiva, porque eu descobri o dito cujo que fez isso, tem um projeto chamado Zap Zap, que é um fork do cliente padrão do Telegram. E esse rapaz que fez isso, que é até um amigo meu, o Eric, um grande abraço a ele, é por isso que todo mundo, em vez de falar WhatsApp no Brasil, fala Zap Zap, porque literalmente isso virou uma praga. Né? E o parte interessante é o seguinte, ele descobriu que tinha uma base de usuário boa, não no Brasil. Aí ele começou a ver quem usa isso, aí começou a ver que pessoas perto do Grande Oriente Médio, algumas na Ásia, usam o Zap Zap. Por quê? Porque foge da droga do WeChat e de outras coisas que são nocivas para eles. E o pote mais interessante, ele falou, cara, se eu tenho uma base de usuário boa, ele tem milhões de downloads, é uma coisa assustadora no Google Play. E se você vai lá e vê, ele fala, pô, eu tenho uma base de usuários, e se eu fizesse uma criptomoeda e integrasse com isso, não seria interessante? Ele fez exatamente isso. Criou, chamou algumas pessoas capacitadas para o assunto, como o meu amigo Otávio, e criou o Zcore, que é um sistema de masternode, um fork do Bitcoin Core, que atende a essa necessidade. Ele tem essa wallet que está integrado dentro do cliente do Telegram, funciona na rede do Telegram, e ele cria um meio de pagamento. Então, você consegue enviar como o WeChat. Esse cara está no Brasil, trafega entre nós, ele não está aqui hoje, um grande abraço a ele, inclusive, e ele tem essa demanda, ele está lucrando com isso, enquanto tem gente discutindo sobre regulamentação. Isso indifere para o Eric, mas ele está aqui. E essa é a parte interessante. O mercado, as pessoas que estão lá antevendo esses movimentos, eles conseguem não discutir de forma, eu vou ter que reagir à regulamentação. Não, eu vou atrás onde tem a demanda. Eu acho que esse é o papel primordial do empreendedor. Identificar uma demanda, suprir ela e ficar modestamente no lugarzinho dele lá. Entendeu? Então, um grande abraço aí ao pessoal da Zcore. E é um exemplo, né? Uma moeda que está no Brasil, que muita gente do Brasil não usa, mas lá fora tem muitas pessoas que podem usar. Descobrimos o Zap Zap. Tem uma pergunta ali. Maldito Zap Zap. Quietinho. Então, mais uma. Quando a gente fala da Libra, já que vocês estão estudando talvez até mais que eu, a gente pensa em um marketplace, em envio de capital, troca de capital, mas quando a gente compara ela com a Ripple Labs, com a Ripple, por exemplo, ou até com a IBM, com o programa da IBM, que é o WorldWire, que já tem 60 países aproximadamente, bancos centrais e afins, como que você vê essa interface toda? Eles competem entre si? São nichos diferentes? Como que vocês veem isso? Eles competem entre si claramente, inclusive com a JP Morgan Coin e com 390 mil coins que tem por aí. E a coisa mais interessante, hoje o Corda liberou uma plataforma de tokens dele. Nós teremos uma série de Corda Coins aparecendo por aí. Talvez até a gente tenha Bradesco Coin, Itaú Coin, né, e coisa do gênero, que é o que o Gustavo está falando aqui de corporate cryptocurrency, ou corporate digital currency, por aí vai. O mais interessante que eu vejo não é isso. O mais interessante, novamente, é o consórcio. Se você pega, por exemplo, a Vodafone, e ela fala assim, olha, eu quero que a minha wallet de Libra esteja em todos os meus celulares.
e considerando que ela troca todos os celulares da base dela a cada 2 anos, e que a Vodafone tem 100 milhões de clientes, você acabou de criar 100 milhões de wallets. Exato. Simples assim. Se a Vivo chegar aqui e falar, eu quero criar, ou eu quero entrar no consórcio Libra, ou a Claro, que é um grupo América Latina, ela tem 230 milhões de wallets. Acabou de criar uma base de wallets de 230 milhões. Nenhuma bandeira de cartão tem 230 milhões de clientes na América Latina. Nem Visa, nem Master. Então, assim, quando você começa a olhar essas coisas, você fala, peraí, a Libra vai ser criada para alguém. Esse alguém pode se beneficiar de toda a base do Facebook e depois pode criar seus próprios forks de negócio, né, dentro das coisas dele. E aí você tem um grande beneficiado, que é o consórcio, e vários grandes impactados, que é quem não está no consórcio, independente de você votar mineral ou não. E uma das categorias de coisas negociais que não estão no consórcio são governos. A gente compara hoje, nós aqui, os libertários, o Bitcoin tem mais volume de transação dia do que a moeda do fim do mundo Holândia, né? Sei lá, a moeda do Zimbábue. Cara, o Libra, se aparecer, ele vai ter mais custo do que o real. Exato. E aí? Sim. Ele vai circular mais do que o real no momento zero, se ele sair com 3 bilhões de clientes. O Central Bank da China, ele tem um banco, que não é o Banco Central, mas é um banco da China, tem 830 milhões de clientes. Um banco na China. Se ele fizer uma moeda, ele, só o banco, não a China, fizer uma criptomoeda dele, ela já sai com 830 milhões de clientes. Pegou da Groenlândia à Patagônia. Então, esses impactos, essa coisa transformacional, que faz a gente estar aqui agora falando Libra, 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 e vocês olhando para a gente, cara, que porra que esses caras estão falando, é a mesma coisa que a gente falava Bitcoin no ano 2000, e os caras falavam assim, que merda que esses caras estão falando, de onde eles tiraram esse cogumelo? Né? Porque a gente está vendo a terceira derivada do impacto. A questão de você ter uma moeda privada com um impacto global é um troço assim sem mensuração para as pessoas normais. É a mesma coisa que a gente fala assim, internet. Cara, eu lembro que eu montei um site para a Fiat em 95. O cara falou, tá, mas ninguém vai ver essa tralha. A gente tinha 60 mil simulações dia da plataforma da Fiat. Isso significou que a Fiat, que era a família italiana atrapalhando o trânsito, conseguiu bater a Volkswagen, que é você conhece, você confia. E aí, se a gente pensar num evento que aconteceu, 2 eventos que aconteceram só no Brasil, jabuticabas do Brasil. Você dorme numa sexta-feira, no sábado você sabe que a ministra da Economia tem um caso com o ministro da Justiça, na segunda-feira o banco amanhece fechado, na terça o presidente cheirador de cocaína vai para a TV e fala assim, vocês têm 50 mil reais no banco. Isso aconteceu no Brasil, não sei se os mais novos lembram disso, mas eu lembro. Com uma cryptocurrency privada, isso não aconteceria. O impacto disso para os bancos centrais é devastador. A segunda coisa, um belo dia o governo brasileiro falou assim, vamos roubar um pouco mais os contribuintes. Vamos criar um imposto de circulação financeira. Para cada transação, nós vamos tirar 0,x qualquer coisa. Vocês sabem qual foi a moeda que eles criaram instantaneamente? Alguém lembra disso? Não. Eles criaram uma moeda brasileira que só existia no Brasil, chamada cheque. Você dava um cheque. Existia uma época que a gente tinha um pedaço de papel que você assinava, entregava para outra pessoa, ela ia no banco e descontava. Existia essa coisa, não é mentira, não. Este troço virou papel moeda. Você não descontava a porra do cheque. Você dava um cheque e ficava apavorado, porque aquele troço não caía na sua conta. Eu já dei um cheque meu na Bahia e assim, achei o mesmo cheque no Rio Grande do Sul, não é piada, não. Falei, cara, que loucura. Eu comprei o meu cheque de volta. Para falar, cara, eu quero esse cheque de volta porque eu tenho que guardar essa história. Isso era um ato de rebeldia anti-imposto. Esses efeitos colaterais, ou efeitos não previstos, que para a gente hoje é uma coisa trivial, com uma moeda eletrônica global, são bem mais imprevistos e bem mais side effects. A gente não está conseguindo prever isso agora. Por isso que está todo mundo falando disso. E acho que tem um ponto... Posso só... Vocês aqui, a gente já estourou o tempo, mas a gente vai deixar mais uma pergunta. Eu sei que o debate está muito bom, eu também estou gostando, mas o cronômetro ali não está ajudando a gente. Já deu 0. Então, você continua a sua parte, mas eu acho que todas essas iniciativas da IBM, Global Transfer, Ripple, etc., são formas de você plugar os mercados financeiros tradicionais. Tá? Então, assim, tem uma entrevista com o Carlos da IBM no programa Câmbio meu da Infomoney, agora na quinta-feira, tá? Se tiver interesse, acho que vai ser bem interessante. Tá? Mas eu acho que isso aqui é mercado tradicional. A Libra, ela monta um ecossistema global já que não precisa desse mercado financeiro tradicional
para conectar, fazer câmbio, transferências internacionais, etc. Tá? É uma outra discussão. É só o último adendo, eu sei do quanto ao horário, mas o modelo de negócio da Libra impacta diretamente a Ripple e a Stellar, né, que são projetos que são muito parecidos, e o único diferencial positivo para a Libra é o que eu chamo de bug bounty, que é a caça de bugs. A Libra, quando saiu, eu já mandei um e-mail para o Facebook, lá assinando criptograficamente, como se isso fosse útil para eles, né, mas enfim, eu mandei, e eles de antemão falaram que tem um projeto para ver isso. Há muito tempo atrás, eu mandei para a Ripple, eles nunca me responderam. Eu mandei também para a Stellar e não me responderam. Então, o que eu enxergo é o seguinte, o modelo de negócios do Facebook, como já tem essa questão de ser à frente, e o que mais apanha, vamos dizer assim, na parte de segurança, é justamente o que pode prover mais segurança para os usuários, mesmo oferecendo a mesma coisa. Porque eles estão preocupados em preservar o marketing. E as outras empresas não estão nem relevantes para essa questão de segurança. Você manda um e-mail falando, eu achei um bug aqui, como é que eu posso reportar? Mãe no GitHub. Mandei. Isso não é uma preocupação legítima para uma empresa, entendeu? Então, é bem isso. Obrigado aí. Obrigado, gente, pela tarde. Obrigado.